o campo das culturas populares? Olha, eh, primeiro, eu sempre fui um militante dos movimentos de cultura popular. Aqui em Serra Talhada, uma cidade no sertão, distante 420 quilômetros da capital, né? Você imagina, há 35 anos as coisas eram mais distantes ainda. 35, 40 anos atrás, tudo era muito mais distante. E, e a gente começou a se envolver dentro dos movimentos culturais que a gente nem chamava ainda assim de cultura popular, mas um grupo de pessoas já tinha o entendimento que nós tínhamos que atuar, a gente, todos jovens, 15, 16, 20 anos, já tínhamos que atuar no que fosse nosso, no que pertencesse a gente. E aí aparece a poesia. Essa nossa região tem muitos cantadores de violas, os violeiros repentistas do improviso. Tinha o pessoal que dançava chachado, uma dança criada por cangaceiros de Lampião. Enquanto as pessoas que faziam arte pensavam nos clássicos da literatura, nos clássicos do teatro, a gente começava a descobrir uma coisa que já existia e que estava dentro de nossa casa, com os nossos pais, os nossos avós, já estava no nosso cotidiano. Era o verso de cordel, a literatura de cordel, as histórias de Lampião, o chachado, o nosso artesanato. Então, a gente já podia fazer assim um monte de manifestação artística, cultural, sem a gente precisar o que se passava na televisão, daquele de quem fazia cultura era porque o cara é culto do ponto de vista acadêmico. Eu não sei se estou sendo entendido, né? O culto é o acadêmico, os outros são os outros, né? Então nós começamos a descobrir esse aspecto da cultura e em seguida aparece a primeira vez que eu ouvi falar de cultura popular não era cultura popular, era teatro popular. Aí a gente dizia, porra, se existe um que está fazendo, que faz teatro de rua, que se apresenta rodando chapéu, que faz um teatro de resistência nas comunidades, a gente pode fazer um aqui também. Então, nós procuramos o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e começamos a fazer um outro teatro diferente do que a gente estava fazendo nas aulas de educação artística dentro da escola da gente. Então, a gente já começava a fazer uma reflexão. E um dia cai a ficha, assim, a gente, porra, se existe um teatro popular, deve existir também outra coisa popular, uma poesia popular, sem precisar ser um soneto francês, sem precisar ser as obras dos grandes artistas das artes plásticas. E assim nós começamos, por isso Serra Talhada. Essa nossa região do sertão do Pajeú é formada por 17 cidades. E cada cidade dessa tem assim uma pujança cultural espetacular. Na poesia, na cantoria de viola, com desenhos, né, com poesia clássica, né? Então tem uma diversidade muito bacana. Mas Serra Talhada ela tem um quê diferente nisso tudo, porque a gente se agarra muito à cultura popular, ao que é o popular. Os dias vão passando, a gente vai amadurecendo, e eu acho que Serra Talhada foi uma das primeiras cidades nessa região toda aqui, não somente do sertão do Pajeú, a trazer, por exemplo, os terreiros de candomblé, de matriz africana, né, a buscar os remanescentes dos grupos indígenas da região. Então, assim, a gente descobriu que tinha muita coisa para se pensar.
De forma que, quando chega, é importante isso daí, quando chega a gestão de Gilberto Gil, que começou a discutir esse assunto na veia das pessoas, nas veias do Brasil, nós dissemos, porra, nós já estamos fazendo isso. Então, achei muito arretado o que aconteceu lá, o que acontece aqui. Aí, depois, vem para a gestão pública. O tempo vai passando, a gente chega na gestão pública, né? Essa nossa militância dentro do movimento de cultura, em 2012, nós conquistamos a prefeitura de Serra Talhada, uma gestão petista, né? Até hoje, o primeiro, o segundo, nós estamos no terceiro mandato com o Partido dos Trabalhadores aqui, e eu acho que é uma das poucas cidades do Brasil em que cultura entrou na pauta das eleições. Os candidatos a prefeito discutindo cultura, cultura nos programas de governo, discutir com a sociedade, discutir com os segmentos, discutir com as linguagens, envolver todas as pessoas. E eu acho que isso, por si, para mim, ele já diz bastante a respeito desse assunto, disso daí. Como a gente, esse nosso entendimento, essa nossa relação com a cultura popular. Eu, particularmente, tenho tenho um recorte um pouco diferente, mas dentro do contexto, como eu pesquiso cangaço, sou pesquisador do cangaço, da vida de Lampião, aqui é a cidade que nasceu Lampião, né? A gente trabalha muito esse tema em várias linguagens. O cangaço no audiovisual, o cangaço na literatura, o cangaço na gastronomia, o cangaço na música. Então, o cangaço no artesanato, por aí vai, né? Diversas linguagens. Então, esse tem sido o meu foco de trabalho, do meu trabalho. Eu estou aqui agora no Museu do Cangaço, aqui em Serra Talhada, no quintal do museu, né? E temos o outro museu, que é onde eu trabalho também, que é o Museu da Cidade, da Casa da Cultura. E esse tema do cangaço ele é sempre presente na cidade, não tem como. O slogan oficial da cidade é Capital do Chachado, a dança oficial é o chachado, e não sei o que oficial é com cangaço, com lampião pelo meio. Aqui tem tudo de cangaço e de lampião, só não tem mais gente valente, graças a Deus, né? Aquela valentia não. Mas é isso, a nossa cultura popular é a partir do que brota da nossa terra. É o que brota nessa terra, é o que brota na seca, é o que brota na nossa vegetação, nessa caatinga, nos nossos vaqueiros, nos nossos poetas, né? E para mim é isso daí. Como você analisa as políticas culturais no campo das culturas populares? E quais os caminhos possíveis para ampliação de políticas culturais? Nós vivemos um desmonte do país. Vivemos um desmonte. É uma coisa que eu, com 59 anos de idade, nunca pensei que existisse alguém que chegasse ao poder com a finalidade de destruir o que se pensa. Nunca pensei na minha vida de ver se acabar com o Ministério da Cultura. Para mim, seria uma coisa inconcebível. Num país desse tamanho, com tanta coisa diferente da cultura. Porque a gente fala em cultura aqui, quando a gente chega aí na tua região já é outra história, quando a gente sobe ali para o norte já é outra história, lá para o sudeste. Porra, tinha que ter vários ministérios, né, de cultura. Tínhamos um e não existe mais. Então, eu acho que nós temos uma missão muito desafiadora de discutir com a sociedade, de discutir com as pessoas, de buscar resposta na história.
da gente, porque nós é quem estamos precisando, Luísa, somos nós quem estamos precisando arranjar informação e sustentação para a gente entender o que vamos fazer. Somos nós estamos nós estamos zonzo com isso daí, estamos atordoados. Imagina as pessoas. Então, nós temos um grande desafio, que é a gente assumir o nosso posto de onde nós nunca deveríamos ter saído, de junto às massas, de junto às comunidades, de junto aos movimentos sociais. Nós nunca deveríamos ter saído de perto dos povos ribeirinhos, dos indígenas, das comunidades de base, das igrejas, de algumas igrejas que foram importantes na composição dessa história. Estou falando das igrejas evangélicas, não, né? Mas nós nos distanciamos bastante. Nós pensamos que a gente fazer o Cultura Viva estava resolvido. Nós não soubemos discutir corretamente o Cultura Viva, para cada pessoa assumir o seu posto vigilante, na sociedade, junto aos movimentos de cultura popular. A gente passou a querer trazer todo mundo para dentro do teatro. A gente passou a querer trazer todo mundo para dentro da universidade, para se apresentar no centro de convenção da universidade. A gente passou a querer colocar o cara do cordel, o poeta que toca a sua rebeca, a sua viola, para se apresentar num grande evento. Eu acho que isso é bacana, mas muito melhor é a gente fortalecer aonde as pessoas estão. É a gente assegurar a possibilidade da pessoa fazer arte, fazer cultura, fazer a sua história nas suas raízes. Só que essas raízes precisam estar em movimento. Precisamos ter um movimento das raízes em movimento. Nós precisamos estar envolvendo todas as forças culturais, estamos falando de cultura, envolver todas as forças culturais dentro de um movimento amplo. Eu acho que a gente precisa retomar as nossas bases. É isso, fundamentalmente, é isso daí. Eu vou citar aqui algumas coisas assim, porque a gente levou umas porradas que foi foda também, né? Assim, aquela quebra do ritmo do Sistema Nacional de Cultura foi foda também. A gente via num ritmo legal, a gente via num ritmo tão bacana e a perca foi tão grande que quando veio a Lei Aldir Blanc, que a gente quase que não soube trabalhar nada dela em nossos municípios, porque aquilo seria um laboratório para a gente retomar essa discussão do Sistema Nacional de Cultura, mas a nossa falta de discussão fez com que quase a gente não conseguia trabalhar a Lei Aldir Blanc. Aqui em Serra Talhada, eu participei das discussões, desde a primeira discussão em nível nacional, regional, municipal. Então, quando chegou o recurso, eu já tinha tudo quanto é edital pronto. Fizemos busca ativa nas comunidades, envolvendo quem de jeito nenhum. Uma das grandes dificuldades que ainda se tem é você convencer alguém que ele está fazendo cultura, que ele está fazendo arte, e ainda tem gente que não se enxerga fazendo arte. O cara ele toca a sua rebeca, o seu pandeiro, mas ele não se entende fazendo arte. O cara tem o terreiro de matriz africana, mas ele não se entende como uma manifestação cultural, apenas como uma ação religiosa, uma atividade religiosa. Então, essas dificuldades também nós temos, mas o que nós precisamos urgentemente é a gente ter coragem de assumir o nosso posto junto às comunidades, junto a essas minorias, para poder a gente se resgatar e resgatar um debate, resgatar uma discussão. Eu não sei quem foi que disse, mas eu achei muito bacana e muito feliz uma colocação como a pessoa disse,
que a Lei Aldir Blanc nos deixou em estado permanente de Conferência Nacional de Cultura. Isso. Não foi? Aqui mesmo na nossa região, era a gente viajando, reuniões virtuais, a gente fazendo reuniões com pequenos grupos nas cidades da região, né? Uma articulação, uma preocupação em que minha cidade dê certo, mas só é bacana se aquela outra cidade também dê certo. A minha cidade vizinha tem que dar certo, todos têm que dar certo. Nós não vamos devolver esse dinheiro, não vamos, e vamos se organizar para isso. Então, houve uma articulação nisso daí, e que despertou também a necessidade, uma parte da necessidade, uma parte da consciência de que a gente precisa estar organizado e de plantão. É um plantão permanente, Luísa. A gente tem que estar como um guerreiro, como um cangaceiro de plantão, com os olhos abertos, atento para a gente não perder a oportunidade de dar o passo seguinte. Porque os nossos inimigos, eles estão com as bocas abertas, com as suas garras para abocanhar todos nós. E a gente precisa estar de plantão nisso daí. A gente precisa estar atento, vigilante. Quais os desafios para o campo das culturas populares para pensar uma economia da cultura? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem que superar. Esse é um dos grandes desafios. Eu acho que tudo que nós falamos está entrelaçado com essa questão da economia da cultura. A gente precisa oxigenar as condições e as possibilidades para que as pessoas se manifestem, para que a cultura se manifeste e tenha um espaço garantido, assegurado de suas manifestações. Não somente, porque eu vou querer até voltar com um pouquinho da primeira ou da segunda pergunta, não somente para a cultura se manifestar em sua comunidade, mas ela se manifestar onde ela quiser. Você manifesta na comunidade dela. Aí amanhã apareceu a oportunidade para mim me apresentar lá no Rio Grande do Sul, lá com Pedro Vasconcelos. Aí eu vou. Aí eu quero ir lá para o Rio de Janeiro. Aí eu vou. Porque agora eu vou me apresentar no terreiro da minha casa. Me apresento. Então, eu acho que a cultura precisa garantir isso daí. A cultura precisa. E o Estado é quem tem que ter essa responsabilidade também. Não vamos entrar nessa somente da cultura do mercado, da economia criativa, etc, etc, etc. O Estado tem que ser grande, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser responsável pelas manifestações e pelas condições do artista popular se apresentar. Eu travo essa discussão sobre a economia da cultura. Eu tenho o meu filho, Karl Marx, ele é economista, historiador e economista. E o TCC dele foi justamente sobre a economia da cultura, tendo como modelo a Fundação Cultural Cabras de Lampião, a nossa ONG, porque a gente trabalha com várias linguagens e a gente garante espaço de mercado para o pessoal do artesanato, para o pessoal do teatro, da dança, para várias linguagens. Mas a gente busca muito editais, trabalha com os editais, com o Estado de Pernambuco tem vários editais, né? O governo federal tinha um monte de edital, agora não tem mais, mas Pernambuco ainda tem um bocado de edital. A gente e a questão de mercado também, né? Dos eventos que eu estou falando como se não tivesse pandemia, viu? Né? Assim, nos eventos culturais, a gente está com os nossos produtos, comercializando, vendendo os nossos produtos, mantendo contato, participando de festas da região, de atividades culturais da região, fazendo com que se haja uma captação de recursos. Né? A gente sempre tentando. É um trabalho coletivo muito bacana esse que nós construímos aqui na cidade, né? Que envolve várias pessoas da região, vários artistas da região. Esse é um trabalho que a gente faz de uma ideia que a gente teve, que seria possível fazer assim, que seria possível todo mundo estar pensando nessa direção, de que todo mundo recua um pouquinho para avançar um pouco
para avançar um pouco mais. Então, essa consciência a gente construiu com o nosso coletivo. Mas eu não quero isentar o Estado. Eu acho que o município, o Estado e o governo federal têm que ter responsabilidade, porque nem tudo da nossa cultura é de mercado, porra. Nem tudo. Né? Você contrata uma banda por R$ 200.000, mas você não paga 5.000 a uma banda de pífano da zona rural, porque ela não vai atrair ninguém. Mas ela tem um valor simbólico muito importante e tem as pessoas, tem as famílias que enxergam naquilo como um ritual religioso. Tem que ser garantido. As atividades dentro das comunidades quilombolas, as mulheres que fazem cestos, que fazem arupembas, que faz objetos de utilidade doméstica, com palha, com couro, com barro, não é cultura do mercado, não tem a economia criativa. Elas vão participar de uma feira aqui, de outra lá, mas aquilo não garante uma sustentação. O Estado tem que garantir essas manifestações para que elas se perpetuem com a geração atual, com as gerações futuras. É obrigação do Estado. O Estado não tem que ser pequeno, não. O Estado tem que ser grande. O Estado tem que ser poderoso, o Estado tem que ter estrutura para atender todas as nossas necessidades, em todos os campos, especialmente no campo da cultura, que é uma coisa abstrata, vamos usar esse termo assim, né? Não é uma coisa que você vai comprar. Tem que garantir, o Estado tem que garantir que as pessoas tenham acesso a livro, aos discos e ao teatro, e ao cinema. Tem que ter, porra. Né? A gente ficar numa economia criativa dentro de um sistema perverso como a gente vive, em que se diz que tipo de música a gente tem que escutar, se diz qual é o melhor filme para a gente ir. O melhor filme é o nosso. Agora, esse filme nosso ele não entra dentro desse mercado. Então, ele tem que ter essa garantia. Então, para mim, a economia criativa, ela passa, a gente discute ela como uma alternativa de sobrevivência, mas o Estado tem que estar presente. Eu não abro mão dessa leitura que eu faço. Qual a sua percepção sobre os caminhos possíveis para a democratização do acesso à cultura a partir do olhar das culturas populares? Veja só, eu acho que quase que uma síntese do que nós já conversamos, né? A cultura popular ela tem que estar no seu lugar, com todas as garantias e com todas as condições. Nós precisamos superar alguns gargalos dessa história. Acho que a cultura popular ela assegura a sua resistência e a gente também precisa fragilizar inimigos. A gente tem que estar forte e a gente tem que ter uma estratégia de fragilizar os inimigos. E o que é que eu me refiro com os inimigos? A gente precisa rever essas concessões de rádio e de televisão. As concessões de rádio e de televisão é uma destruição à cultura popular e à nossa identidade cultural. Acho que precisa ser revisto isso daí. A gente disputa de forma muito ruim, porque o teu espetáculo de teatro é sábado às 20 horas, lá no Teatro Municipal de Nova Petrópolis, né? Ou no Teatro Municipal de Nova Petrópolis. Mas todos os dias os canais de televisão estão bombardeando na cabeça da gente um monte de lixo cultural, um monte de informações através dos seus programas de novela, de filme jornalístico, que não tem nada a ver conosco, que é somente criando um modelozinho da gente. É somente criando um modelo de cidadão completamente alheio do que o cara é.
Então, eu acho que nós precisamos superar essa questão dos meios de comunicação, das rádios que não tocam nossas músicas, da televisão que não mostra o Brasil como ele é. Eu acho que isso precisa ser superado. E, ademais, é a gente precisamos também criar uma rede de solidariedade entre nós. A gente precisa estar aqui recebendo Luísa fazendo uma palestra aqui para um monte de gente, Pedro Vasconcelos vindo para cá, a gente indo para aí, a gente conversando assim como nós estamos agora com essas ferramentas que estão disponíveis nesse momento, a gente indo dançar chachado lá no Rio de Janeiro, a gente trazendo o pessoal do samba para sambar aqui. A gente precisa também criar esse laço entre a gente. A gente precisa se solidarizar nesse sentido também. Então, ter discussões, nós precisamos criar as possibilidades e as condições de sermos mais presentes nessas discussões. A gente precisa saber que, no outro lado do país, tem alguém que também está preocupado como eu estou aqui. Eu acho que esse é um dos caminhos importantes. A gente vencer esse inimigo com os meios de comunicação social, sobretudo as emissoras de rádio, essas concessões de rádio e de televisão, e a gente se fortalecer entre nós, a gente se confiar melhor na nossa cultura, na nossa história, nas nossas tradições, a gente fortalecer a nossa identidade cultural, promover a nossa autoestima, são passos imprescindíveis na nossa construção cidadã. Quando estou conversando assim, Luísa, a pandemia atrapalhou a gente. Essa pandemia ela serve para a gente refletir que antes dela a gente estava um pouquinho sem se ver também, porra. A gente estava muito cuidando do umbigo da gente, cuidando do nosso penteado, que deve cuidar também, cuidando da nossa pele, que tem que cuidar também. Mas a gente estava precisando se ver mais, a gente se encontrar mais, a gente abrir espaço para um e para outro. A gente muita coisa para a gente refletir sobre nós mesmos. Eu acho que se a gente tivesse tido uma melhor atenção em 2015 e 2016, a gente não estava tão lascado como a gente está hoje, não, viu? Se a gente tivesse um pouco mais vigilante naqueles dias. Então, essa vigilância ela tem que ser permanente agora também. Aí agora a gente começar a ser vigilante para a gente recuperar o tempo perdido e para a gente tocar essa história em frente. Temos muita coisa para fazer, tem muita arte e para a gente fazer muita história para ser contada e vivida.